Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. A igreja pode sentar, né? É motivo de muita alegria, né, irmão? Como eu sempre falo, né? Poder estar na casa do Senhor, glorificando e adorando o teu santo nome. Porque só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deu tempo, né, de eu chegar aqui, mesmo um pouco molhado, ainda peguei uma chuva pelo meio do caminho. Fui em casa, tomei um banho rapidinho, né? Troquei de roupa e vim aqui, né, glorificar o nome do Senhor, porque só Ele é digno, né, de receber toda a honra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, é um versículo bastante conhecido da palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo que fala sobre a perseguição. E hoje nós vimos que não é diferente. Nós evangélicos somos perseguidos, mas isso já vem de lá de trás, lá do início, né, da Bíblia. Os profetas, os escolhidos do Senhor, os servos do Senhor, né, eles foram perseguidos, mas também eles conseguiram a vitória. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloquei no tema desse versículo, né, tenha fé na sua perseguição, porque nós somos perseguidos. Quanto mais nós dedicamos à palavra do Senhor, quanto mais nós buscamos a face do Senhor, nós somos perseguidos. Ninguém fica satisfeito com aquilo que você faz. Se você começa a fazer as vontades do Senhor, as pessoas vão se levantar sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos a passagem de Ana, né, com Penina, a perseguição de Penina com Ana. Penina, ela zombava muito de Ana, porque Ana não tinha filho, e ali com uma perseguição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Ana, ela foi obediente ao Senhor, porque ela não desistiu dos teus sonhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ana se prostrou-se diante ao Senhor e orou ao Senhor pedindo um filho. Louvado seja Deus. E a bênção de Ana, ela veio no momento certo. Ela veio no momento de Deus. Louvado seja Deus. Às vezes nós queremos que nossa bênção chega para amanhã. Tudo tem uma etapa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado debaixo das mãos do Senhor. Então tudo há um tempo para conseguirmos a nossa bênção. E Ana ali, ela orou ao Senhor, ela não desistiu. Louvado seja Deus. Creio eu que ela não orou nem uma vez, nem duas, nem três vezes. Ela continuou ali orando ao Senhor excessivamente, sem cessar, né? Vamos dizer assim, né? Ela continuou orando ao Senhor, pedindo ali uma resposta, pedindo um filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo que você faz para agradar ao Senhor, as pessoas se levantam. Nós, quando vemos assim, vemos para o culto, creio eu que muitos, até mesmo nossos vizinhos, eles ficam ali nos observando a hora que você vai e a hora que você chega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creio eu também que eles até reclamam, todo dia eles estão na igreja, todo dia esse vizinho está ali te vigiando. Louvado seja Deus, vendo o que você está fazendo. Louvado seja Deus, né, irmãos? Então é uma perseguição.
falando assim da palavra do Senhor na Bíblia, ela nos fala que os profetas do Senhor, eles também foram perseguidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, nosso Senhor Deus, falou para Moisés construir a arca. E ali aquelas pessoas ali começaram a zombar de Noé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor já tinha falado para Noé: constrói a arca, que eu vou mandar o dilúvio. Louvado seja Deus. E aquele povo ali começou a zombar. Para que está fazendo essa arca? Para que está fazendo isso? Para que está fazendo? Não vai chover, não vai chegar esse dilúvio. Louvado seja Deus. Mas Deus já tinha avisado a Noé. E ali, naquele grande dia, quando Noé acabou de construir aquela arca e entrou junto com para dentro da arca, junto com a sua família, o Senhor veio o dilúvio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali aqueles povos ali que começaram a zombar de Noé, eles ficaram ali batendo ali na porta ali. Mas o Senhor já tinha selado a arca, aquela porta ali por fora. Louvado seja Deus. Creio eu, se o Senhor não tivesse lacrado aquela porta do lado de fora, creio eu que Noé sentiria ali aquela vontade do coração, aquela piedade, e abriria aquela porta para que aquele povo entrasse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor tinha avisado a Noé que ia mandar o dilúvio, que ia acabar com a parte daquelas pessoas ali, daquele povo ali, né, da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer também que Moisés, ao chegar ao Egito, ele ainda foi perseguido, porque desde criança Moisés era perseguido. O rei ali do Egito mandou que matasse todas as crianças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ali o Senhor já tinha protegido Moisés, já era o escolhido para poder salvar aquele povo. Louvado seja Deus. E Moisés ali, ele foi parar lá no Egito. Louvado seja Deus. Mesmo Moisés ali sendo príncipe, né, Moisés ainda foi perseguido dentro ali do Egito, dentro ali daquele palácio ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ali dentro ali o Moisés, ele estava protegido, mesmo pela perseguição ali do rei. Mas Moisés ali, ele era protegido pelo Senhor. Louvado seja Deus. Até que Moisés, aconteceu aquela morte ali, Moisés ali matou aquele egípcio ali e teve que fugir. Mas ali já estava tudo conforme o Senhor já tinha planejado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Moisés saiu dali do Egito e teve que fugir às pressas, mas o Senhor estava com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passou um bom tempo e Moisés ele voltou ali para o Egito. Louvado seja Deus, para poder libertar aquele povo das mãos do Egito. Tudo isso, irmão, teve um propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Moisés ali, né, obedeceu todo mandamento de Deus ali, toda a ordem do Senhor ali, falava com Moisés, para Moisés fazer isso. Louvado seja Deus. E Moisés ali junto com Arão, eles ali fizeram conforme o Senhor ordenou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo ali que o Senhor ordenou a Moisés a fazer, o Moisés fez, até ele libertar o povo dali, tirar o povo dali daquele lugar. Louvado seja Deus. Mas Moisés mesmo assim ainda passou por perseguição dentro dali daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos ali se levantaram contra Moisés, contra Arão. Louvado seja Deus, eles foram perseguidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas em momento nenhum eles recuaram, em momento nenhum eles desistiram, porque eles tinham o chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje não é diferente, irmãos. Quando nós temos o chamado do Senhor, quando nós fazemos uma obra com sinceridade, quando nós buscamos o Senhor com sinceridade, nós somos perseguidos. O inimigo, ele nunca está satisfeito com o que você faz dentro da igreja.
Ele vai sempre levantar alguém para poder te caluniar, para poder ficar contra você, para poder falar de você, para poder te rebaixar, ou até mesmo para poder te tirar de dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós temos que ter fé na nossa perseguição. É por isso que nós temos que orar sempre ao Senhor. É por isso que nós temos que dobrar o nosso joelho e pedir ao Senhor proteção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, para estar na presença do Senhor, tem que querer mesmo. Porque as provas, as lutas, tudo vão vir. Tudo vai se levantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tiro também como exemplo, irmão, dessa passagem, da perseguição, ao qual eu botei no tema. Eu tiro assim um exemplo do pastor Jorge. Louvado seja Deus. Como o pastor Jorge ele não é perseguido pelo diabo? Porque o pastor Jorge é um homem que busca, é um homem que está sempre pelas madrugadas dobrando o teu joelho, está sempre ali orando. Você acha que o inimigo está satisfeito com a vida dele? Você acha que o inimigo está satisfeito com o que ele está fazendo? Não. O inimigo ele vai sempre se levantar. Ele vai sempre se levantar, irmão. Porque você faz a vontade do Senhor. Se você não fizer a vontade do Senhor, se você não dobrar o teu joelho pelas madrugadas, se você não buscar o Senhor com sinceridade, você acha que o diabo vai perder tempo contigo? Não. Mas você vai ser uma marionete na mão dele. Ele vai nem precisar levantar contra você. A hora que ele quiser te perturbar, ele vai te perturbar. A hora que ele quiser fazer o ruaço na tua vida, ele vai fazer. Por quê? Você não tem a presença do Senhor. Você não está buscando o Senhor com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, irmão, nós temos que buscar mesmo o Senhor com toda sinceridade. Estamos vivendo no mundo, irmãos, que as coisas piores vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu estava vendo um vídeo, que eu nem cheguei a ver o vídeo todo, porque na hora que eu estava assistindo o vídeo, caiu aquele pé d'água lá, e então assim, faltou luz lá e nem deu para assistir o vídeo todo. Só vi que no vídeo estava falando de 4 mulheres do Apocalipse. Eu só consegui pegar só esse pedacinho. Na hora que o pastor ele ia começar a falar sobre essas 4 mulheres do Apocalipse, aí faltou a luz. Então, irmãos, nós temos que vigiar bastante, irmão. Nós temos que vigiar, porque a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próxima. E nós, até a vinda de Jesus, nós seremos perseguidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós continuamos na presença do Senhor, sempre buscando Ele com sinceridade, dando o nosso melhor dentro da casa do Senhor, dando o nosso melhor. Louvado seja Deus, porque sabemos que o inimigo ele anda furioso, ele anda furioso na nossa vida. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor também vai falar, irmãos, que quando Jesus foi transportado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo diabo. O diabo ele sabia que ele não poderia tentar Jesus, que ele não poderia perseguir Jesus, mas ele foi teimoso. Louvado seja Deus. Ele achou que Jesus ficou 40 dias e 40 noites ali de jejum ali, achava que Jesus não ia suportar. E o diabo ele tentou de tudo quanto era forma tentar Jesus, mas só que não conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor sempre ganhava o diabo, sempre com as palavras. Louvado seja Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer que eu e você fazemos o mesmo. Ganhar o nosso inimigo através da palavra. Louvado seja Deus. Se alguém se levantar contra você, vai na palavra. Louvado seja Deus. Se alguém se levantar, querer te caluniar, vai na palavra. Louvado seja Deus. Ora, irmãos. Ora.
palavra do Senhor diz que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Nós temos que orar pelo nosso inimigo, porque ele precisa ser abençoado. Às vezes as pessoas não fazem nem por mal, mas nós temos que orar por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tanto exemplo, irmão, que a Bíblia nos mostra, que nós temos que pegar, né, os exemplos dos profetas. Os profetas, eles foram tudo perseguidos, mas tudo no final eles sempre tiveram a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel ali, ele foi perseguido porque ele estava orando ao Senhor. E ali eles fizeram um decreto ali, aqueles reis ali, né, que ninguém poderia orar. Louvado seja Deus, mas Daniel ele não desistiu, porque o compromisso com Daniel não era com o rei, e sim com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali pegaram Daniel ali orando. Foi uma perseguição. Louvado seja Deus. Lançaram Daniel na cova dos leões. Louvado seja Deus, mas Daniel ele era tão fiel ao Senhor Jesus Cristo, que ele foi jogado ali na cova dos leões, e ali nada aconteceu, porque o anjo do Senhor estava ali com Daniel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmão. E foi um exemplo ao qual Daniel deixou. Ele estava orando 3 vezes ao dia. É o exemplo que ele deixa para mim e para você. Orar 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus. E nós temos, irmão, que orar. Nós temos que estar sempre em vigilância, sempre em oração, porque sempre vai ter um que vai se levantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que nós, lá, pelo menos no meu serviço, tem pessoas que se levantam contra mim, mas eu aprendi, porque foi através de uma revelação que falaram para mim, que muitos iam se levantar contra mim, que era para mim ficar calado, que não era para mim falar nada. E lá no meu serviço não é diferente. Às vezes as pessoas se levantam com nada contra mim. Me dá vontade de responder, mas aí eu prefiro ficar calado, porque eu lembro o que foi dito para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e não é fácil. E não é fácil. Ainda mais quando você pega as coisas para fazer. Sempre vai ter um que vai reclamar. Sempre vai ter um que vai achar que você é o bambambam. Sempre vai achar tem um que vai achar que você quer se aparecer. Não só no nosso serviço. Infelizmente, irmão, infelizmente, até dentro da igreja tem isso. Se você pegar o banheiro para lavar, vai sempre chegar um que vai levantar contra você, irmão. Vai achar que você quer se aparecer. Se você chegar aqui e pregar bonito, cantar bonito, vai ter sempre um que vai se levantar contra você. Vai achar que você quer se aparecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É perseguição, irmãos, mas nós temos que orar. Nós temos que viver na oração, irmãos. Porque sem a oração não somos nada. Sem a oração nós somos uma peça fácil para o diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quantos estão aí, irmão, no mundo aí, ó, sem Jesus? Quantos estão aí, irmão, já foram até evangélico, quando está afastado do caminho do Senhor? Pergunta a eles se eles querem voltar. Faz um convite para eles. Vamos lá na minha igreja. Vamos lá ouvir a palavra do Senhor. Eles vão dizer para você: não, eu vou sim, eu vou sim. Mas pergunta a eles se eles querem vir. Não vão querer vir. Eles vão estar sempre arrumando uma desculpa para poder estar dentro da casa do Senhor. E eu e você, nós não temos que arrumar desculpa para estar dentro da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter fé, irmão, nas nossas orações. Nós temos que ter fé. Tudo aquilo que você pedir ao Senhor, você tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Elias, né, ele foi perseguido pela Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias, ele teve que se esconder até na caverna. Ele já tinha pedido ao Senhor para o Senhor poder levar ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele era perseguido, mas o Senhor mandou ele voltar e entregar. Louvado seja Deus para Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a morte da Jezabel, irmãos, foi uma morte terrível. Louvado seja Deus. Os cachorros ali, irmãos,
comeram, louvado seja Deus, o corpo de Josabel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmão. Foi uma perseguição, mas ele conseguiu vencer. Louvado seja Deus. Deus encorajou ele para voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer que eu e você faça, irmão. Tenha coragem. Temos que ter coragem na nossa caminhada, irmãos. Temos que ter fé na nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A perseguição vai ser, irmão, até a vinda de Jesus Cristo. Até Jesus Cristo voltar, nós seremos perseguidos. Mas nós não temos que recuar. Nós temos que continuar a falar do amor de Jesus Cristo. Nós temos que continuar a falar que Jesus Cristo, Ele salva. Nós temos que falar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Nós temos que falar que Jesus Cristo, Ele cura. Nós temos que falar que Jesus Cristo é o que liberta. Nós temos que falar que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que falar que Jesus Cristo é o caminho estreito, é o caminho que conduz à salvação. Nós temos que falar que sem Jesus não somos nada. Nós temos que falar que Jesus Cristo é o único que leva ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que estar firmes na nossa caminhada. Nós temos que estar firmes naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, que é a vida eterna. Para isso, irmão, nós temos que continuar mesmo na caminhada. Nós não podemos deixar que a perseguição venha nos derrubar. Nós não podemos deixar que ninguém venha falar sobre o teu ministério. Nós temos que estar sempre na presença do Senhor, seja o tamanho da dificuldade que for. Porque Jesus Cristo, quando Ele veio, a primeira vez quando Ele veio ao mundo, Ele também passou por perseguição. Ele pregou a verdade, Ele curou, Ele libertou, Ele deu vida para quem estava morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim Ele foi perseguido, mas mesmo assim Ele foi caluniado. Mas Ele não desistiu da promessa que o Pai deu a Ele, e Ele foi até o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até que chega um dos seus discípulos, louvado seja Deus, ao qual o traiu por 30 moedas de prata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus já sabia que ele seria traído. Jesus já sabia. Mas a palavra tinha que ser cumprida. E ali foi cumprida. Judas o entregou a Jesus por 30 moedas de prata. Judas traiu Jesus com um beijo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus ali ele foi crucificado para nos dar a vida eterna. Morreu por mim e por você, sem pecado nenhum. Louvado seja Deus. Mas ali ele morreu, mas ali ele foi para o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em momento nenhum, irmãos, nós temos que recuar. Em momento nenhum, irmãos, nós temos que nos dar por derrotado. Nós temos que lutar firme. Mesmo que a perseguição seja grande, porque o inimigo ele nunca vai nos deixar quieto. Ele vai estar sempre arrumando um jeito de poder nos perseguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós viemos caminhar mesmo, irmão, firme na presença do Senhor, esperar a vinda do Senhor Jesus, ser obediente à palavra do Senhor, ser obediente ao nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a vinda de Jesus, ela está próxima. Mas só que a palavra do Senhor diz que a salvação ela é individual. A salvação ela não é em dupla. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que fazer o melhor para Jesus Cristo. Temos que fazer o melhor na nossa caminhada. Temos que fazer o melhor para poder agradar o nosso Senhor. Não os homens da terra,
mas sim ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que dar o nosso melhor para o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não deixe, irmão, que a perseguição venha te abater. Não deixe que a perseguição venha te destruir. Não deixe que a perseguição venha te tirar do caminho do Senhor. Não deixe que a perseguição venha tirar o foco, que é Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar falando melhor em cada corações. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.